Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Krika Walters, eu sou cofundador do Zen Wellness e hoje eu estou aqui com a professora Nath Martins para conversar um pouco sobre o yoga. A gente vem recebendo muitas perguntas de pessoas que estão iniciando no yoga. E Nath, eu espero que você pode apoiar a gente a entender um pouquinho melhor sobre o yoga e esclarecer essas dúvidas que a gente vem recebendo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, fazer parte da equipe e realmente é um projeto incrível. Estou adorando fazer parte e espero poder compartilhar, enfim, ajudar no que for preciso. Com certeza vai. Nath, me conta um pouco sobre a sua formação, sobre a sua experiência no yoga. Você é formada fisioterapeuta e depois você conheceu o yoga. Me conta um pouco sobre essa sua jornada com o yoga. Sim, na verdade eu sou fisioterapeuta formada e já desde que me formei comecei a trabalhar com Pilates, né, que é outra atividade física, mas mais voltada para a parte, como eu sou fisioterapeuta, então é muito voltada para a parte de reabilitação, né, bem parte física mesmo. Trabalhei 8 anos com Pilates e por uma questão pessoal mesmo, de autoconhecimento, de até querer buscar formas de eu tratar a minha ansiedade no momento, lá em 2017, eu fiquei sabendo de um curso de formação no yoga. Foi assim, me joguei direto na formação até antes de praticar, de fazer longas práticas. E aí me encantei. Então a primeira formação que eu fiz foi uma formação mais voltada para o Vinyasa, que é um movimento fluido, associado com respiração, né, com respiração. E aí já comecei a também dar as aulas de yoga a partir daí, mas eu sentia que eu precisava ir um pouco além, então eu busquei uma outra formação em Hatha Yoga e aí realmente me apaixonei. E aí que você vai, conforme você vai vivenciando o yoga, você vai entendendo, porque é uma ferramenta, enfim, é uma filosofia, né, milenar, com tanta coisa para você aprender, para você estudar, que dificilmente você consegue em um ano ter acesso a todas as informações. É realmente conforme você vai praticando e vai estudando e vai vivenciando o yoga, né? Eu acho que é um caminho sem volta, assim. Essa é uma coisa interessante o que você falou, que na vivência que a gente vai de fato evoluindo e conhecendo melhor o yoga, né? Sim. Você conseguiu sentir então uma diferença na sua saúde mental, no seu bem-estar depois de você ter começado a colocar o yoga no seu dia a dia? Com certeza, com certeza. Assim, na época, lá em 2017, eu comecei a sofrer alguns indícios que eu estava entrando em crise de ansiedade. Então, comecei a sentir dificuldade para dormir, para relaxar, para manter minha mente relaxada, né? Mas assim, graças a Deus, depois de ter praticado, de ter feito a formação em yoga e colocar isso em prática, não precisei passar por médico, não precisei fazer nenhum tratamento médico, né, para tratar isso. Automaticamente eu fui lidando de uma forma melhor com essa minha ansiedade e naturalmente eu fui me sentindo melhor e foi passando. O que é que acontece, assim? O que de fato aconteceu? E por que você acredita que foi o yoga que te apoiou com isso? Porque no yoga a gente trabalha muito a questão além do autoconhecimento, primeiro de tudo, né? É parar e se olhar. Então, o que a gente na vida corrida, né, de trabalho e muitos afazeres, muitas responsabilidades, então muitas vezes a gente acaba deixando nossa mente ser dominada por milhões de pensamentos, né? Então, assim, o acesso a informações que a gente tem hoje é gigante, é enorme. Então, quando a gente vai perceber, a gente não sabe gerenciar esses nossos pensamentos. E isso, na hora que eu parava, por exemplo, eu parava fisicamente, mas a minha mente não parava. Então era um conflito de pensamentos o tempo todo. E eu falava, não, mas eu quero dormir, eu quero relaxar.
Mas vinha aqueles pensamentos de eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer aquilo, e eu não queria, mas ele vinha. Então, no yoga, a gente trabalha muito a questão de controle, né? Controle mental. Então, através da meditação, da respiração, dos pranayamas, a gente consegue colocando a nossa mente no momento presente, né? Nosso corpo e nossa mente. E eu acredito que isso vai fazendo você gerenciar melhor os seus pensamentos. Então, você percebe, né? Você consegue se olhar e perceber, puxa, eu tô pensando, minha mente tá me levando para esse lugar, mas eu não quero pensar nisso. Então volta, né? Então assim, você vai se regrando a se puxar de volta. Isso é treino, lógico, né? A prática de yoga, ela vai te dando isso conforme o tempo vai passando, conforme você vai praticando. Mas por isso que eu falo que é um caminho sem volta, porque a partir do momento que você sente os benefícios da prática no seu corpo e na sua mente, dificilmente você vai querer deixar aquilo, né? E querer voltar ao teu padrão de vida que você tinha. Então, mas o legal do yoga é isso, é você se aprofundar, né? Porque como eu falei, é uma técnica, uma ferramenta, uma filosofia que não é só... Aqui no Ocidente, infelizmente, muita gente ainda acredita, tem a falsa ideia que yoga é só a prática física, né? Então, são só lá os asanas, as posturas, e aí o pessoal quer fazer as posturas desafiadoras para postar, né? Enfim. Então, assim, quando a gente consegue quebrar essa barreira e ir além disso, e se aprofundar nisso realmente, em toda a filosofia, né? Em todo estilo de vida que você tem que vivenciar para você ser um yogi, enfim, para você praticar o yoga de fato, né? Você vê que as posturas fazem parte. Mas elas não são o principal. Não é a né? única coisa. Não é a única coisa. Então, por isso que eu falo, né? Assim, se fosse somente as posturas, se fosse somente a prática física, não teria tanta transformação na vida das pessoas, né? Então, eu acho que foi até um adendo ao que eu estava explicando antes da minha formação. Eu acho que foi um pouco até por conta disso, por ver o quão completa é a técnica, que eu acabei migrando realmente pro yoga, né? Então hoje eu assim sou apaixonada, estou sempre estudando porque a gente sempre tem um pouco a aprender, né? Mas realmente eu senti os benefícios assim na pele e a vontade de querer passar para as pessoas acaba sendo muito grande. Que legal quando a gente sente o benefício na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, a gente quer espalhar isso, né? A gente quer que as outras pessoas tenham acesso a isso também. E uma coisa que eu acho interessante que você falou é exatamente a questão da ansiedade, né? Muitas pessoas não associam esses pensamentos futuros como problema de ansiedade, porque não trouxe para o nível consciente, né? Mas quando a gente vive pensando muito no momento futuro, a gente deixa de vivenciar o presente momento. Sim. E da mesma maneira, quando a gente está muito apegado ao passado, a gente também não dá a oportunidade para vivenciar o aqui e agora. Sim. E isso, quando a gente está muito envolvido com algo que não é aqui e agora, a gente começa a ter esses problemas de ansiedade. A ansiedade é resultado de uma mente que está muito longe do seu momento presente, né? Exato. E o yoga, eu acho que é legal a gente explorar um pouquinho isso, porque você falou que o yoga ele te ensina como você está presente, né? Através dos asanas e das respirações, você precisa estar focado no que é agora, senão você vai cair ou você vai deixar de respirar. Sim. Isso se manifesta também, então, no resto da sua vida. Então, aquela disciplina, aquele aprendizado que você gera no momento do yoga, ele também te traz uma visão maior fora do yoga, no seu dia a dia, no seu trabalho? Sim, e é aí que está a chave, né, do yoga. Porque, na verdade, é você tirar todos esses ensinamentos que você tem no seu tapetinho para a sua vida. Então, quando você percebe ali no seu momento de meditação que você consegue chegar nesse momentinho, nesse ponto onde você consegue manter a sua mente tranquila, onde você consegue parar de ter as perturbações que você geralmente tinha, você gosta daquele cantinho, você gosta daquele espaço. E aí você quer trazer isso para a sua vida. Legal. Então, eu acho que assim, você pode colocar isso na sua vida, no seu trabalho, na sua vida pessoal, a qualquer momento do dia. Então, você se percebe, né? Você fala, puxa, eu tô aqui trabalhando. Nossa, minha cabeça tá bombardeando. Para um pouco, né? Para um pouco, respira, lembra das práticas de yoga,
E aí você consegue se acalmar. Então, mas eu acho que para você ter, foi o que você falou, né, do subconsciente, mas para você ter essa noção que você está tendo esses pensamentos, é preciso o primeiro passo, que é do autoconhecimento. Que no caso você conseguir olhar e entender que aquilo tudo que está acontecendo não é fisiológico, não está legal, não vai fazer bem para você. Aí você parar e aplicar as técnicas que você aprende. E essas técnicas também têm a ver com o não envolvimento, para a gente, ninguém deixa de pensar, né? Então, não existe, muitas pessoas até confundem um momento de meditação com um momento que você tem que parar de pensar em qualquer coisa. A nossa mente, ela vai estar te jogando informação o tempo todo. A nossa mente funciona assim. Então, o que vai mudar a sua relação com sua própria mente é quanto que você se envolve naquela informação, né? Exato. Quanto que aquele primeiro pensamento de irritação, se você mergulha nele, você se torna uma pessoa irritada. Exato. Você se torna aquela emoção, né? Mas esse pensamento, essa sensação, ela pode passar também. Você pode observar ela. E o yoga, pelo menos para mim, me apoiou muito com isso, a observar e entender os momentos que eu não preciso me envolver, né, para ter mais paz no dia a dia. Sim. Nath, a gente tem aqui uma série de perguntas de novos praticantes que eu queria explorar com você. E eu queria começar com a primeira, que é muitas pessoas que começam o dia praticando yoga querem saber se é melhor tomar café da manhã antes de praticar, ou é melhor fazer em jejum, o que a pessoa deve ou não comer antes de uma prática, quanto tempo antes ou não. Então, se você puder apoiar, esclarecer um pouquinho essa dúvida, seria ótimo. Certo. Na verdade, assim, eles sugerem algumas práticas, né, alguns pranayamas, sugerem que você faça em jejum. Tá. Então, tem algumas técnicas, o Nauli, do abdômen, a respiração, enfim, alguns tipos de respiração de pranayamas sugerem que, por ter movimentos abdominais, que você esteja em jejum. Os pranayamas são as técnicas de respiração. Técnicas respiratórias, Perfeito. Isso. Mas assim, a gente aqui no Ocidente, a gente tem muito costume, a gente não tem muito costume de fazer práticas físicas em jejum, né, como é muito realizado no Oriente. Então assim, eu responderia que é muito de acordo com cada um, porque eu não posso falar, olha, façam em jejum, de repente uma pessoa que tem hipoglicemia, ela não vai poder fazer um movimento, a atividade física e de repente vai passar mal no meio da aula. Então ela precisa ter um alimento ali antes para praticar, né? Mas eu diria que uma comida, enfim, uma fruta, um alimento que seja leve, né? E pelo menos aí uma horinha antes para dar o tempo de fazer a digestão, de não ficar incomodando na hora de fazer as respirações e as posturas. Então, não é... Então, assim, idealmente você come algo leve, uma fruta, deixa um espacinho e vai para sua prática. Isso. Ou se você se sentir bem, você pode sim fazer a prática em jejum. Pode. Perfeito. Pode fazer se sentir bem, né? Agora, não adianta fazer a prática e de repente passar mal, cair pressão, aí você não vai estar atingindo o objetivo da aula. Perfeito. Né? E Nath, qual é a roupa ideal para praticar yoga? Existe uma roupa ideal? Não existe roupa ideal, existe que você esteja confortável, né? Tá. Uma roupa que prenda os movimentos ou que te incomode para você ficar em determinadas posições, não é recomendado. Então, ou uma roupa de ginástica mesmo, ou uma roupa que seja folgada, confortável, é suficiente para praticar. E também não precisa de tênis, não precisa de calçado, então você pode fazer, preferencialmente descalço, sem meia. Então não tem desculpa para fazer, né? Qualquer um pode fazer em qualquer lugar, em qualquer vestimenta que seja confortável. Dessa maneira o yoga é bem democrático, né? Sim. Porque você precisa apenas do seu corpo. E se você tiver um tapetinho ou uma toalha, também ajuda, né? Sim, ajuda. Mas também se não tiver, tudo bem, dá para fazer. Dá para fazer no solo direto. A gente tem uma pergunta muito frequente durante e depois das aulas, que é: professora, como que eu sei se eu estou fazendo os asanas, né? As posturas da maneira correta? Sim. Muita gente costuma perguntar mesmo. Eu diria assim, para a gente não se cobrar tanto com a perfeição do asana, porque o asana é uma construção realmente, né? Então assim, a gente dá todas as informações e todas as instruções de como construir aquele asana,
Mas o que eu acho legal e democrático do yoga é que a gente trabalha com kramas, que a gente chama. Então, são como se fossem etapas, né? Então, vamos supor, eu vou lá na minha mão até o pé. Mas você não conseguir ir com a mão até o pé, vai com a mão até o joelho. E aí, com o passar do tempo, com o passar das práticas, você vai tentando alcançar a mão lá no seu pé com respeito ao seu corpo, respeitando o tempo que ele vai precisar para que ele atinja aquele objetivo. Então, eu acho que eu diria assim, para não se apegarem tanto a isso, a perfeição do asana, né? É claro que assim, a gente sempre dá as instruções, porque pode ser que tenha algum movimento, algum asana que não seja indicado, por exemplo, para uma gestante, ou para um cardiopata, ou para uma pessoa que tem hipertensão. Enfim, eu acho que, e por isso que é importante as informações serem passadas. Mas em relação à perfeição da postura e do asana, eu acho que isso é muito questão de construção pessoal. Então, se não é confortável ainda para você, ele ainda não é para ser feito naquele momento. Eu gosto muito disso. Tem uma fala que eu gosto muito no yoga, que eu vi, que eu conheci quando eu comecei a praticar Hatha, que é encontra o conforto no desconforto. O que significa isso? Sim, é porque assim, na verdade, quando a gente pratica o yoga, os asanas, né, nem sempre eles são confortáveis, porque às vezes falta flexibilidade, às vezes falta força, né? Mas é importante que mesmo que você faça aquele movimento, aquele asana, que não seja super confortável, você consiga relaxar os seus músculos daquela forma. Porque se você criar tensão muscular, se você quiser fazer aquilo a todo custo, né, a ponto de passar os limites do seu corpo, de se machucar, aí você já está fugindo completamente da filosofia do yoga. Porque o yoga tem tudo a ver com uma outra fala muito comum, tudo dentro do seu limite. Por isso que uma prática, você pode ter uma sala de aula com praticantes de yoga, cada um seguindo a professora, mas cada um fazendo um pouquinho diferente um do outro, né? Sim, porque nenhum corpo é igual ao outro, né? Então eu posso ter mais força, de repente, em alguns músculos e mais flexibilidade do que em outros. Então por isso que é muito importante se analisar, né? No yoga a gente fala muito sobre se olhar e não olhar o próximo, né? Então não importa se o outro está conseguindo colocar o pé na cabeça, se o outro está conseguindo virar de ponta cabeça, se ainda não chegou esse momento para você, e se isso também não faz sentido para você, não tem necessidade de fazer, né? Então é muito uma questão de ouvir o que está dentro de você e não o seu ego, né? E aí você realmente está praticando yoga para você, não para mostrar para os outros ou não para querer provar alguma coisa para alguém. Então por isso que eu falo do yoga, que é sempre um mergulho, é um aprendizado. Quando você começa a entrar em contato com essa filosofia, a entender realmente os propósitos disso, que é para você melhorar a sua própria vida, a sua vida emocional, sua vida física, da parte física, enfim, não importa muito o que o outro está pensando ou que as expectativas do outro em relação àquilo, né? O que importa é você encontrar, se completar ali naquela prática. Então isso é muito pessoal, é muito pessoal. É muito pessoal porque nós todos tem bilhões e bilhões de pessoas no mundo, cada um é diferente um do outro, a gente tem características que só a gente tem, né? Cada ser, de fato, é único nesse sentido. E eu acho que o autoconhecimento é isso, é a gente se conhecer para fazer escolhas que são certas para a gente e não ficar seguindo o sonho dos outros. O yoga me ensinou muito sobre isso, porque muitas vezes a gente vive uma vida querendo o que o nosso vizinho tem, nosso amigo tem, fazendo escolhas porque os nossos pais querem algo pra gente que talvez não é certo pra gente. Então, o yoga ele liberta de certa maneira pra gente começar a seguir o nosso caminho. Exatamente. A gente às vezes almeja a vida daquela pessoa, enfim, né? Olha e fala, puxa vida, ela é super feliz porque ela faz isso, isso, aquilo. Mas de repente, se você fizesse exatamente como ela faz, talvez isso não te trouxesse felicidade. Então, é muito mais voltado para os seus valores, para os seus princípios, o que dentro de você, na sua alma, te faz feliz, né? Então, é uma busca de um autoconhecimento mesmo, de se questionar, de silenciar, de fechar os olhos, de se entender,
de perguntar por que eu estou sentindo isso, por que eu sinto aquilo. E aí você vai se conhecendo, porque, como eu falei, né, no comecinho da nossa conversa, com o número, enfim, de informações que chegam pra gente, com esse bombardeio de informações, a nossa tendência é a gente viver o nosso dia a dia numa bola de neve. Uhum. Você acorda, você faz seu ritualzinho automático, muitas vezes, pega o seu carro, não sabe nem qual é o caminho que você fez até chegar no seu trabalho, você chega lá e fala, nossa, nem lembro como é que eu vinha parar aqui. Uhum. Chega lá, já começa a trabalhar, volta para casa, faz a tua rotina ali e vai dormir. Em que momento você pensou no que você estava fazendo? Muitas vezes você passou todo esse dia sem pensar no que realmente você estava fazendo, né? Você estava só seguindo o fluxo ali do seu dia. Então, o yoga, ele traz isso para você, ele traz com que você pense, faz uma coisa de cada vez, pensa no que você está fazendo, porque o que você falou da meditação é exatamente isso, né? A meditação não é a paralisação de pensamentos, porque não existe isso, a gente não consegue parar. Mas a gente consegue focar a nossa mente para o que a gente quer e para o momento presente, né? Então, se eu estou comendo, de repente eu estou almoçando, né? Então, eu estou prestando atenção ali no alimento que está entrando, que está me alimentando. Então, você consegue fazer meditação até nas coisas mínimas, nas coisas básicas do seu dia, né? Então, é diferente de você estar se alimentando e pensando que tem que fazer, que tem que marcar reunião com fulano, que tem que fazer tal coisa. E aí você já perdeu o seu momento. Isso me leva para uma outra pergunta que eu acho que é muito o momento de perguntar. O que meditação tem a ver com yoga? Tem tudo, né? Ele faz parte do yoga, né? O yoga, ele é um conjunto a gente chama de ashtangas, que são 8 princípios, né? Que a gente chama do Hatha Yoga. Então, existem vários princípios para você praticar o yoga. Por isso que eu falei que não é só a parte física. A parte física acaba sendo a mais difundida, principalmente aqui no Ocidente. Mas existem outros ashtangas que você precisa praticar e conhecer para que você realmente esteja praticando yoga, né, com toda a verdade. E a meditação, ela entra nesse ponto. É uma dessas 8 partes do yoga, né? Então, na verdade, a real intenção de você fazer todas aquelas posturas é para que o objetivo disso seja você se manter com a coluna ereta, sentado em meditação, pelo máximo de tempo que você conseguir. Se manter presente. Exato. Por isso que falam sobre o primeiro asana ser o asana de meditação, a pose de lótus, né? Sim. Inclusive, o meu professor na formação, ele falava isso. Ao longo da vida, quando a gente é jovem, a gente faz vários asanas. A gente tem flexibilidade, tem força, né? Então, a gente quer se desafiar. Então, a gente pratica ali aquele arsenal imenso de asanas. Com o passar do tempo, apesar de você ter a flexibilidade e a força, vai ficando no final da vida, você vai entendendo a posição exatamente essa, né? De meditação, é a que fica. Então, você vai tirando os seus asanas da sua vida aos poucos, para no final ficar a posição da meditação. Então, isso me marcou bastante de pensar nisso, né? A gente às vezes quer tanto buscar posturas e desafiadoras e tudo mais, mas para quê, né? Porque, na verdade, imagina, esse meu professor era já um senhor de idade, tanta informação que ele tem, tanto conhecimento que ele tem do yoga, né? E se ele está falando aquilo, é porque realmente aquela postura para ele é o que já traz todos os ensinamentos do yoga. Não precisa de mais nada. Então a gente pode dizer que meditação é yoga? Completamente, 100%. Nath, as gestantes, muitas e muitas gestantes querem praticar yoga. Eu posso praticar yoga como gestante? Pode. Eu sempre falo assim, né? Os 3 primeiros meses ali de gestação são um período de formação do bebê. Então, assim, pode fazer, mas é importante que o médico, que essa gestante esteja tendo acompanhamento médico e que o médico libere para ela fazer atividade física. Se houver liberação nesses 3 primeiros meses, não tem contraindicação alguma. É óbvio que alguns asanas vão ser modificados, vão ter algumas adaptações para gestantes, né? Por exemplo, postura de barriga para baixo, ela não vai conseguir fazer. Pode ser que uma ou outra sinta enjoo ou sinta alguma postura que não é confortável, então, para aquela gestante, aquela postura não vai ser realizada. Então, é muito pessoal também, mas por conta
da gestação, tem uma outra coisinha ali que a gente precisa adaptar para manter a saúde da mãe e do bebê. Tá, então é importante que o instrutor ou a professora consegue passar, né, a orientação certa. Sim. E vamos supor que a gestante foi no médico, ele não liberou a atividade física, a gente pode voltar para o ponto da meditação sendo o yoga, né? Sim, com certeza. Se ele não liberou a atividade física, o movimento, no caso, né? Tem muitas gestantes que infelizmente precisam ficar muito tempo acamadas, né, de cama, sem se movimentar, sem poder se movimentar muito. Mas a meditação, ela é uma ótima ferramenta, principalmente para esse momento. Perfeito. Porque imagina a cabeça dessa mãe, se ela não pudesse se movimentar, parar de trabalhar, precisar ficar de repouso, né? Então a vida muda, né? E gera muitas dúvidas, as dúvidas sobre como vai ser daqui para frente. Então acho que trazer essa gestante para o momento presente, a praticar, saber entender, né, a meditação, praticar a meditação, com certeza vai criar muitos benefícios para a parte mental e física dela. E por que uma gestante, então, deve praticar o yoga ou meditação, Nath? Sim. Olha, assim, durante a gestação tem tanta mudança física no corpo da mulher, né? Então, assim, a barriga vai crescendo, o neném vai crescendo, vai alterando toda essa postura dessa gestante, né? Então, a coluna, ela tende a ficar mais anteriorizada, então, muito provavelmente essa gestante possa sentir dores na lombar, dores na coluna, né? Dores nos quadris, então, porque conforme o peso vai aumentando também, vai ficando mais difícil suportar esse peso para caminhar, para fazer as atividades diárias, né? Então, trabalhar a flexibilidade e a força durante a gestação é muito importante, né? Porque se você for pensar, ela vai ter um aumento de peso aí até o final da gestação, no mínimo aí perto de 10 quilos ela vai estar ganhando. Uhum. Então, como suportar isso com um corpo que não é, de repente, forte, né? Minimamente que seja, mas que tenha condições de suportar esse peso, né? De forma a manter a qualidade de vida, né? Uhum. Porque eu acho que é o que todo mundo quer, né? Passar uma gestação toda com qualidade de vida, podendo fazer as atividades, podendo trabalhar de repente até o final. Então eu acho que isso o yoga acaba ajudando e proporcionando. Uma coisa que eu percebi com a minha esposa que praticou, com você, né, que eu acompanhei na sua gestação, é que também traz mobilidade, né? Ou seja, a mulher, a gestante nos últimos meses, ela ainda consegue se movimentar com facilidade. Isso também é muito importante, né? Muito. Porque senão você começa nos últimos dias lá de gestação, você começa já a ficar em repouso, a não se movimentar. E o movimento é importante até para o bebê. Perfeito. Né? Então, para acontecer todo o trabalho de parto, é importante, né? Os médicos falam, vai andar, vai caminhar. Exatamente isso. Você precisa se manter ativa para o bebê também poder tá ali, começar o trabalho de parto, né? Então, e para manter toda a circulação sanguínea e oxigenação, né, para o bebê. Então, eu acho que é muito importante que a mulher, que é gestante, ela cuide dessa parte física, né, de mobilidade, de flexibilidade, até não só para se manter ativa até o fim da gestação, mas também para se manter de forma com qualidade de vida mesmo, né, sem dores, porque passar por todas essas transformações físicas com dor não é fácil, né? Então eu acho que tudo que dá para fazer para minimizar, para ser um momento mais prazeroso, que é um momento único na vida da mulher, né? Eu acho que o yoga acaba contribuindo muito. Legal, que ótimo. E Nath, o que eu preciso saber para começar a praticar yoga? Olha, eu acho que é interessante você estar preparado para você se autoconhecer, né? Para você se olhar mesmo e eu acho que é importante você não ter preconceito, você experimentar os benefícios do yoga sem criar pré-julgamentos, que eu acho que é o que a gente acaba, principalmente aqui no Ocidente, criando muito, né? Então, eu já escutei muitas perguntas do tipo, mas o yoga é só alongamento, né? O yoga é só para pessoas de terceira idade, né? Ou, não, o yoga é só para pessoas que conseguem colocar o pé na cabeça, virar de cabeça para baixo, eu não consigo. Então, acho que a primeira coisa é a gente desconstruir esses pensamentos, esses
pré-julgamentos, esses preconceitos que a gente tem com o yoga. E até talvez a nossa expectativa para, eu vou me iluminar na primeira semana, eu vou virar um yogi, um mestre, um guru, um Buda. Isso não acontece na primeira semana, não, né? Não. É, como eu falei, assim, é uma filosofia. Então, quando você está aberto, né, as coisas vão acontecendo, mas tudo no seu tempo. Então, você vai adquirindo conhecimento, você vai se entendendo, mas exige tempo, exige paciência. Talvez não seja ali no primeiro mês ou nos primeiros meses que você consiga entender tudo isso que talvez a gente esteja conversando. Mas eu acho que isso é muito, muito de cada pessoa e do quanto ela está disposta a se abrir para aquilo, né? Do quanto ela está disposta a enxergar tudo aquilo que o yoga vai proporcionar para ela. Eu acho que a jornada, o yoga, o estilo de vida que o yoga traz, a jornada do autoconhecimento, ele nunca acaba, né? E o que a gente percebe é quando a gente deixa de fazer as atividades, a meditação, os asanas, ou deixa de praticar o autocuidado, a gente volta. Ou seja, autoconhecimento é uma jornada que ela exige uma prática constante, dia a dia. Sim. E no yoga a gente tem até, a gente chama de yamas e niyamas, que são preceitos éticos, enfim, que a gente segue para tentar se manter uma vida mais plena, não só consigo, mas para viver em sociedade de maneira melhor. E no yoga, né, na teoria do yoga, você precisa antes praticar os yamas e niyamas, para depois você praticar a tua parte física. Uau. Então, assim, e não é fácil, se você for pensar, não é fácil. Um dos niyamas, por exemplo, é a ahimsa, que é bem conhecido dentro do yoga, que é a não violência, por exemplo. E a gente fala, poxa, mas eu não sou violento, eu não faço mal para ninguém. Mas você vai cavando dentro de si e você vê que às vezes você faz a violência com você mesmo, né? Que você muitas vezes tem pensamentos críticos sobre você mesmo ou sobre outra pessoa, ou acaba, enfim, prejudicando o outro para conseguir alguma coisa em seu benefício. Então você está gerando violência, né? Não é essa violência estereotipada que a gente pensa em matar, em machucar, em ferir fisicamente, mas, enfim, esse é um exemplo só. Então, assim, para a gente ter uma noção de que a gente precisa estar sempre no autocontrole, sempre se vigiando, para que a gente não cometa erros, né, que prejudiquem a nós mesmos e ao próximo. Eu diria até que hoje em dia, na sociedade atual, o que acontece muito é esse auto-julgamento, a autocrítica, que paralisa a nossa tomada de decisão, de ação, né? Então, essa autocrítica, ela fere o princípio do ahimsa? Fere porque inclusive, não só isso que você está falando, mas também na prática. Quando a gente fala que a gente quer, como eu dei o exemplo, colocar o pé lá na cabeça, sem a gente estar com o corpo pronto para isso, a gente está praticando. A gente está praticando violência contra nós. Ou se a gente está se julgando por não conseguir fazer o que o outro faz. Exato. Então você percebe que esse bate-papo, que isso vai além, né? Você consegue dissertar sobre isso dando muitos exemplos do nosso dia a dia, né? Mas eu acho que isso que você falou é muito comum realmente nos dias de hoje, né? Então, já desde criança a gente sofre cobrança, às vezes da sociedade, dos pais, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E aí a gente vai tendo essa autocobrança muito forte dentro de nós, né? E muitas vezes não se amando, não gostando de quem você é. Pode ser de forma consciente ou pode ser de forma inconsciente, o que vai dar um pouquinho mais de trabalho para você perceber. Aí você descobre em algum momento, esperamos, né? Exatamente. Com essa jornada de autoconhecimento a gente acaba descobrindo tudo isso. Mas como é importante, porque às vezes é um obstáculo desse que impede você de ser feliz, que te impede de perceber que você pode acreditar em você mesmo e você pode alcançar o que você deseja, né? Então a gente vai realmente tirando essas crenças, vai tirando tudo isso.
vai praticando os yamas e niyamas no seu dia, né? Se purificando, se auto-percebendo, tentando se corrigir sempre que possível. E aí a gente acaba, com certeza, se tornando pessoas muito melhores. Tem muitas pessoas, então, vivendo o estilo de vida yogi sem ser praticante do yoga, e tem muito praticante de yoga que não vive o estilo de vida de yoga. Exato. Tem gente que já faz tudo isso que a gente está falando sem ter nem conhecimento de tudo isso, sem né? fazer o asana ou sentar para, né? Então já é uma pessoa, assim, generosa consigo e com os outros, já é uma pessoa que pensa no meio ambiente quando vai fazer, toma suas atitudes, enfim. E não tem noção, né, assim, conscientemente não tem noção de tudo isso. E tem o contrário também, né, pessoas que se dizem yogis, que fazem posturas e tudo mais lindas, maravilhosas, mas que não, no dia a dia você vai ver, acaba, enfim, puxando o tapete do outro, falando mal do outro, ou se denigrindo também, né, então, por isso que eu acho que é importante a gente, antes de qualquer coisa, dos asanas que são muito importantes também, mas antes de qualquer coisa, a gente ter esse autoconhecimento e a gente começar a partir daí. Nath, vamos explorar um pouquinho mais esses conceitos dos yamas e niyamas, ou talvez entender melhor. Existem muitas pessoas que estão vivendo o estilo de vida, a filosofia yogi, sem saber. Quais outros princípios, o que você pode estar fazendo que está dentro do estilo de vida da filosofia yogi? Olha, basicamente, para a gente resumir, né, a gente deu o exemplo do Ahimsa e existem outros 5 yamas e 5 niyamas, mas assim, eu acho que o fato de você viver a sua vida sem prejudicar o outro, né? Porque nos niyamas a gente fala não roubar, não mentir, não ser violento consigo ou com o próximo, né? E é muito de você realmente mergulhar nesse assunto, porque se você só pensar, não roubar, mas eu não roubo, como assim? Não, de repente você rouba ideias, você rouba energia de alguém, né? Então, é no sentido mais amplo da palavra. Perfeito. E eu acho que tem pessoas que já têm essa evolução, assim, que já são pessoas que pensam no próximo, pessoas que são generosas com o mundo à sua volta, sem nem saber que isso tudo faz parte de uma filosofia do yoga, né? Então... Aquela pessoa que todo mundo acha incrivelmente agradável. Exato. E quer estar em volta dessa pessoa, que ela tem alegria em viver, ela tem um jeito fácil de lidar, é isso? Exatamente, né? Então, assim, tudo com equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio é a ponte do yoga. Tá. Não adianta a gente se doar muito também para o outro ou para o mundo e não cuidar de si, né? Ou então cuidar muito de si e não visar o outro. Então, é uma questão de equilíbrio, de você equilibrar, mas os niyamas e niyamas acabam sendo pontes para você se regrar, né? São como se fosse... os mandamentos, né? Então, para facilitar que a sua vida seja uma vida de forma mais plena. Até hoje em dia, a gente pode até falar sobre o vegetarianismo e veganismo, né? Que muitas pessoas está crescendo, é um movimento que está crescendo mundialmente. E se você for pensar, é um movimento que está dentro do Ahimsa, né? Onde você não quer compactuar com algo que gerou violência para animais, por exemplo. Então, é um movimento dentro do yoga, é um movimento dentro do Ahimsa, por exemplo, né? Mas é lógico, tudo a gente tem etapas, ninguém precisa fazer algo, por exemplo, para poder praticar o yoga. Eu não preciso, por exemplo, parar de comer carne para praticar o yoga. Mas isso é uma coisa que automaticamente você vai, conforme você vai criando esse autoconhecimento, você vai se conhecendo, você vai querendo não fazer mais mal a ninguém, a nenhum ser vivo. Automaticamente isso pode acabar sendo um caminho para você, sem que você almeje isso. Eu acho que o yoga, ele abre vários caminhos, né? Quando a gente começa a praticar, a se aprofundar nos princípios, no estilo de vida, a gente começa a fazer muita mudança de estilo de vida, né? Eu acho legal a gente explorar um pouquinho a questão de para quem o yoga de fato é indicado. Todo mundo pode iniciar no yoga? Sim, é para todos.
desde crianças até idosos. Como eu falei, é uma filosofia e nunca é tarde para a gente, né, se for pensar na parte filosófica do yoga, nunca é tarde para a gente mudar. Nunca é tarde para a gente se autoconhecer, nunca é tarde para a gente mudar o nosso rumo da nossa vida, enfim. Né, se for pensar de uma forma mais ampla. E também, em relação aos asanas, também não tem contraindicação para ninguém. É como eu falei, existem, lógico, algumas adaptações que a gente tem que fazer para certas fases da vida, como gestantes ou algumas patologias, né? Mas isso não impede de você fazer yoga, por exemplo, né? E como a gente havia falado, mesmo que de repente você tenha alguma condição, não tenha condição física para fazer os asanas, simplesmente a gente pode trabalhar tantos outros ashtangas do yoga, né? Que é a parte filosófica, a parte da meditação, das respirações, e com certeza isso vai te trazer muitos benefícios. Perfeito. E, Nath, a gente recebeu aqui uma pergunta sobre os pranayamas, que são os exercícios de respiração, os exercícios respiratórios. Qual é a ligação entre esses exercícios e o yoga? E por que se fala tanto em respiração no yoga? Sim, porque na verdade, além da gente estar inspirando ar, oxigênio, a gente também tem muitos canais energéticos no nosso corpo, né? Então, conforme a gente faz esses pranayamas, essas técnicas respiratórias, a gente consegue manipular essa energia dentro do nosso corpo. Então, você consegue desobstruir muitas vezes esses canais que podem, inclusive, estar te gerando alguma doença física, alguma doença emocional, por conta da energia mesmo, dos chakras que podem estar desalinhados. Então, assim, não é somente a respiração ali, a forma visual, né, que a gente percebe, eu só estou inspirando, não, só está entrando ar, fazendo a troca gasosa, não. Tem muita coisa acontecendo, na verdade, né? A gente acaba manipulando, mexendo muito com a energia do nosso corpo através dessas técnicas respiratórias. Então, eu acredito que essa seria a maior diferença entre uma prática de respiração não associada ao yoga e um pranayama. Então, nos pranayamas, a gente consegue, de fato, mudar a nossa condição, o nosso estado físico e também o nosso estado emocional. Sim. Quando que isso acontece no yoga? Em qual momento? É durante a prática com os asanas? É antes? É depois? É a todo momento, na verdade, né? Então, assim, a prática do pranayama, ela vai desobstruindo esses canais energéticos, ela vai te dando essa energia vital, a gente vai trazendo prana. Prana é energia vital, né? Então, você vai trazendo essa energia para o seu corpo. E nas próprias práticas, nos próprios asanas, vão ter várias posturas que vão mexer com tais canais energéticos, né? Com específicos canais energéticos e com chakras específicos. Então, assim, é uma prática sutil, se você for pensar. Não está acontecendo apenas no estado físico. Ela também está acontecendo no estado sutil, né? E aí você pode também, além dos pranayamas, né? Porque em todo momento estamos respirando, né? Sim. Então, além das práticas na hora de praticar os asanas, você também tem os pranayamas específicos para condições específicas que você pode praticar em outros momentos? Sim. Cada pranayama vai ter um objetivo específico, né? E eu acho legal também falar que não só por essa parte energética que a gente falou, de manipular a energia dentro do nosso corpo a nosso favor, mas também o fato de você trabalhar a respiração de forma concentrada, ela aumenta o seu poder de concentração, né? E aí a gente já entra ali no assunto meditação. No foco, né? Exato. Então, assim, como você mesmo falou, a gente não para de respirar. A todo momento a gente está respirando, mas em qual momento você pensa nisso? Você faz isso de forma automática, a gente não pensa para respirar. E na hora que a gente para no nosso tapetinho e se propõe a fazer o nosso pranayama, a gente, além de estar fazendo todos os benefícios, né, tendo todos os benefícios do pranayama, a gente também está mantendo o foco na nossa respiração. A gente está sentindo o ar entrando, a gente está sentindo o que está acontecendo, né? Então a gente acaba focando e isso é uma meditação. E eu gosto muito também da fala dos grandes yogis que falam que a inspiração e a expiração, na verdade, são grandes milagres. A todo momento a gente está vivendo e fazendo uma coisa
tão grandioso com algo que a gente nem percebe no nosso dia a dia, né? É verdade. E muita coisa acontecendo dentro do nosso corpo por conta daquela inspiração que a gente nem dá muito... Nem dá valor. Nem dá valor. É. Então, assim, dentro do nosso corpo acontecem coisas gigantescas. E eu acho que isso que é legal do yoga, a gente muitas vezes quando a gente para, né, silenciar nossa mente, se olha, a gente consegue ter a dimensão do quão magnífico é o nosso corpo, né? Sim. A nossa mente, o nosso corpo. Quanta coisa está acontecendo a todo momento para que a gente fique aqui em pé, vivos, né? Acordar todos os dias vivos. Então, é um outro olhar. Eu acho que o yoga trouxe muito isso para mim. A meditação, quando eu conheci, tive contato com a meditação, trouxe muitos momentos no meu dia a dia onde eu voltasse a focar na minha respiração. Lembra, respira, calma. E isso me mostra também essa questão de quanto grandioso isso também abre o caminho para a gente ser grato pela vida que a gente tem. Se você está grato por cada respiração, se você para respirar e para agradecer, em todos os momentos da vida a gente pode ser grato. Porque a gente está vivo, a gente está respirando, né? A gente está podendo, a gente está tendo a experiência de poder viver. Então, para mim, a meditação e o yoga naturalmente abriu um caminho para eu ser mais grato e a praticar mais a gratidão também no dia a dia, né? Parar, respira, agradece. Não, é demais, né? E assim, o dia muda, né? O dia muda. O dia muda. Com uma pequena respiração. Você determina ali no momento que você acorda como você quer o seu dia. Então é aquilo que eu falei, se a gente de repente acorda e já sai correndo, já vai fazendo as coisas no automático, muito provavelmente o seu dia seja como você está acostumado, ou seja, mais um dia apenas, né? E a força da nossa mente é incrível. O poder que a gente tem de conseguir focar isso, jogar a nossa mente ou nossas intenções para o que a gente quer é imenso. E se a gente tomar a proporção disso, se a gente tomar consciência disso, e colocar isso no nosso dia, a gente consegue transformar as nossas vidas para o que a gente realmente quer. Perfeito. Né? Como a gente quer o nosso dia, como a gente... Às vezes a gente tem uma coisinha que dá errado no nosso dia, são, sei lá, 20 minutos que dão errado, mas são 20 minutos que você leva para o seu dia inteiro. Né? E muitas vezes você pensar e analisar aquilo, olhar para aquilo e falar tudo bem, né? Vamos respirar, e tá tudo certo, mas muitas outras coisas boas vão acontecer no meu dia, você já tá mandando pro universo, você já tá atraindo de alguma forma. E uma maneira incrível de acordar é, de fato, despertar a consciência também no momento que a gente acorda. Eu acho que isso é um ponto que, é até uma dica que você deu, né? A gente tem uma oportunidade muito grande quando a gente acorda, da gente definir como vai ser o nosso dia. Se a gente começa agradecendo por tudo que a gente tem, por estar vivo, né? Por estar preparados para mais um dia, isso vai sendo levado, essa energia, esse fluxo vai ser levado para o dia inteiro, né? Sim, e não quer dizer que não vai acontecer desafios no seu dia. Faz parte. Né? Isso na vida de todo mundo, mas é como você vai encarar isso no seu dia a dia. Perfeito. Né? Então, não esperar que tudo vá acontecer de forma mais linda e bela, mas estar preparado e firme para que, se acontecer alguma coisa que saia do seu controle, tá tudo bem. Perfeito. Né? Então, a gente gente se abala menos. O yoga faz isso. Ele faz com que a gente se abala menos com as situações que a gente não tem controle, né? Exatamente. E, Nath, para a gente finalizar aqui, tem pessoas que estão começando a praticar e acontece muitas vezes quando você conhece o yoga, você se apaixona e você quer praticar o tempo todo, né? Eu posso praticar mais vezes no dia? Pode, não tem contraindicação nenhuma. É claro que a gente, como eu falei do Ahimsa, a gente tem que sempre respeitar os nossos limites, né? Porque se a gente ultrapassa os limites do corpo, né, a gente pode estar cometendo violência com o nosso próprio corpo. Então eu acho assim, tudo dentro do equilíbrio, né? Eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Tá equilibrado? Então tudo bem. Perfeito. Não tem problema nenhum de você fazer mais vezes. Inclusive, essa filosofia toda que a gente comentou aqui nesse bate-papo, eu acho que isso sim deve ser levado para o dia inteiro mesmo, né? Eu acho que quanto mais você praticar, melhor. Mas em relação às posturas, aos asanas, né? A prática física, não tem contraindicação nenhuma. Eu acho que é só mesmo uma questão de equilíbrio. Se não vai fazer mal para o seu corpo,
Se você não vai passar dos seus limites, está tudo certo. E na meditação também a gente pode praticar em vários momentos no dia. Não quer dizer que uma prática de meditação tem que ser 1 hora, 2 horas. Você pode parar para meditar 3, 4 minutos durante seu break no trabalho, durante sua pausa no trabalho. Pode ser feito dessa forma ou também pode ser feito, como eu falei, às vezes você não tem tempo de parar. Você pode simplesmente estar dirigindo e estar direcionando a sua mente para aquilo que você está fazendo. Está se alimentando, você está focando na sua alimentação. Isso já é uma forma de meditação bem simples de você praticar em qualquer lugar. Não necessariamente você precisa de um tapetinho, porque às vezes a gente vai criando obstáculos, né? Para a gente poder praticar aquilo. Não vou fazer porque eu não tenho tapetinho, porque eu não tenho incensinho, porque não sei o quê. Então, assim, na verdade a gente não precisa de nada e nem de tempo. Você pode fazer em qualquer lugar que você tiver. É só focar naquilo que você está fazendo. É só tentar manter a sua mente tranquila, tentar ir afastando os pensamentos que porventura vão aparecendo, que você não deseja ter naquele momento e focar naquele momento. Legal. Nath, muito obrigado. Obrigada a você. Como sempre, é um prazer falar com você. E se você quiser conhecer um pouco do nosso trabalho no Zen Wellness, vai ter um link em algum lugar aqui para você poder acessar a nossa plataforma, começar as práticas de yoga, colocar isso no seu dia a dia. A gente tem aulas ao vivo todos os dias e a Nath é uma das nossas professoras. Então, fiquem à vontade e muito obrigado pela companhia.